bem com vocês? Hoje eu vim comentar a respeito da diminuição, da aprovação do governo Lula, dar aqui meu parecer, do porquê que eu acredito que isso aconteceu. E assim, gente, basicamente, acho que a primeira coisa que a gente deve ver nos dados é olhar qual grupo, que foi o principal responsável por isso, ali nos dados, assim, qual grupo que realmente houve essa oscilação maior. E os dados nos mostram que foi entre os evangélicos, e foi 16 pontos, de diminuição ali de aprovação dentro desse grupo. E assim, gente, desde quando eu comecei o meu canal, antes mesmo, quando eu já falava sobre temática política em outros meios, eu sempre falei sobre essa questão dos evangélicos, de como essa ascensão dos grupos evangélicos, principalmente neopentecostais, iria mudar completamente a visão política, no país. E foi isso que aconteceu, Na época já estava acontecendo, não é um fenômeno assim tão novo, é um fenômeno que vem progredindo já aí 10 anos para cá, pelo menos, até anterior, mas de 10 anos para cá vem com mais força, entendeu? E isso vem cada vez dando mais resultados. Um deles, a vitória do Bolsonaro, em 2018. Então, gente, a gente tem que entender essa questão para a gente poder compreender também como o governo pode agir em relação a isso, Então, por que eu digo isso? Porque, assim, a primeira coisa quando se pensa em questão de aprovação e desaprovação do governo é em relação aos dados referentes ao governo, E quando a gente vai analisar os dados do governo, os dados referentes à economia, principalmente, que seria a questão principal, todos os índices melhoraram. Todos os índices melhoraram da economia. Então, assim, na minha interpretação, essa questão da baixa da aprovação do governo Lula não tem nada a ver com a questão econômica. Porque o grupo dos evangélicos, em geral, eles se importam muito menos com a questão econômica, se importam muito mais com questões relativas a questões de pautas morais. Então, por exemplo, vou dar alguns exemplos. Uma votação em relação à liberação da maconha, ao casamento LGBT, ou coisas do tipo, coisas relativas a isso, pautas identitárias, coisas do tipo, tem um peso muito maior para essa galera do que questões econômicas, sociais. Ainda que a maior parte dessas pessoas estejam na classe pobre. Ainda assim, para muitas delas, uma questão relativa à pauta moral tem um peso muito maior. Porque é a identidade dessas pessoas. A gente fala muito da questão da identidade, da questão dos movimentos identitários, coisa do tipo. Porém, para essas figuras, mesmo assim, o cara, ele mora na periferia, ele é negro, enfim, tem é mulher. Porém, a identidade desse sujeito, a forma como ele se enxerga no mundo, tem muito mais a ver com a questão da sua religião. Então, qualquer coisa que mexa com isso é muito forte para eles. E eu acho que nós tivemos dois eventos principais que eu diria que mexeram muito com esse pessoal agora, Uma questão aí relativa a uma possível prisão do Bolsonaro, toda essa questão relativa a essa acusação de tentativa de golpe de Estado por parte do Bolsonaro e de seus aliados, E uma outra questão que eu acho que foi muito forte foi relativa também aí a Israel, A extrema-direita
brasileira ela adotou essa pauta de Israel, essa defesa de Israel, né? A gente sabe como eles são subordinados aos Estados Unidos e eles aproveitam de uma leitura bíblica ali, né? Uma leitura distorcida, evidentemente, é o povo escolhido, não sei o que, aquela coisa da religiosidade, para tentar justificar essa defesa de Israel. E, infelizmente, né? É aquela coisa, essas pessoas, elas acreditam nesses discursos, né? Então, não, é como eu falei, não importa se o governo está trazendo bons resultados no campo econômico, social e por aí vai. A questão é que está mexendo com questões, né, que acabam sendo mal vistas por esse grupo porque mexe com a identidade deles, como religiosos, né, como evangélicos, principalmente, né. Tanto que você vê que entre os católicos isso não diz muito respeito, né. Agora, esse campo evangélico, ele... E agora uma coisa que é muito falada, mas é uma coisa que já era utilizada por eles há muito tempo, né? Que é a teologia do domínio, né? Que é a teologia do domínio, explicando assim, a grosso modo, né, gente? Não é uma aula sobre isso. Mas é basicamente você estar inserido em todos os aspectos da vida social. Você está na política, você está nas mídias, você tá... Agora até no carnaval a gente viu essa movimentação, quer dizer, uma coisa que assim, a ideia dos evangélicos, não, o carnaval é coisa do demônio, a gente vai ficar fora disso. Não, agora a gente cria ali um bloco de, sei lá, vamos criar bloco de carnaval, que é uma coisa que eu também já alertava para isso há muito tempo, né, de como os evangélicos estavam se inserindo assim em todos os campos da sociedade, para justamente eles irem dominando isso, né. O Olavo de Carvalho também falava algo nesse sentido já há muito tempo, né? Então o Olavo de Carvalho foi um dos mentores disso aí também, né? Quando ele... No Brasil que eu digo, né? Quando ele dá ali uma interpretação, né? Que é uma distorção também ali do Gramsci, né? E fala também sobre essa questão de ocupação de espaço, né? Então, assim, a gente pode dizer que a teologia do domínio, de certo modo, ela se apropria um pouco dessa visão gramsciana, né, de estratégia cultural, né? Então, assim, a gente vive hoje uma guerra cultural, né? Então, e a questão da comunicação é primordial. E a extrema-direita, ela domina as redes, ela domina totalmente as redes. Então, assim, enquanto a gente não conseguir combater com eles usando as mesmas estratégias de uma maneira convincente, conseguindo conversar mais, ter um diálogo mais próximo com as pessoas, né, por meio de WhatsApp, por meio das mídias sociais de maneira geral, TikTok e outras coisas do tipo, com efetividade, com a mesma efetividade que eles têm, né, eu acho que a gente vai ficar para trás. Então, assim, a estratégia que eles utilizaram do ponto de vista de efetividade, ela é muito forte, né? É lógico que a gente sabe que eles têm aí tem financiamento muito forte, né? Mas a gente precisa se organizar para também fazer algo nesse sentido, senão a gente vai ficar para trás. A gente já está ficando para trás, né? A gente vai ficar mais para trás ainda, né? Então é isso, gente. Obrigado a todos e até mais.